Conexão CBN. Hoje o Marcelo Baratella, nosso mentor de negócios, fala sobre o efeito halo. Você já ouviu falar? Não? Então você vai conhecer agora. Salve, salve, amigos do Conexão CBN, aqui é Marcelo Baratella, mentor de negócios, e hoje eu quero te provocar com uma pergunta simples. Quantas vezes você já julgou uma pessoa, ou uma empresa, ou uma capa de um livro, e nunca mais conseguiu mudar a sua impressão sobre aquilo? Pois é, isso tem um nome, sabia? Isso chama efeito halo, H-A-L-O. O efeito halo é um conceito da psicologia que mostra o quanto a primeira impressão que a gente tem sobre alguém, ou sobre uma marca, ou sobre uma empresa, molda tudo que a gente pensa sobre ela. Então, o que é efeito halo, precisamente? O efeito halo foi descrito em 1920 por um psicólogo americano chamado Edward Thorndike. Ele percebeu que quando a gente avalia alguém, tipo uma característica positiva, como simpatia, beleza, confiança, a gente acaba contaminando positivamente todo o resto do nosso pensamento. E traduzindo, se alguém parece seguro pra gente, a gente tende a achar que aquela pessoa é competente. Se uma marca parece moderna, a gente acredita que seus produtos são de ótima qualidade. É como se fosse uma aura positiva, um halo, e ele se espalhasse sobre tudo o que ele faz. Onde é que aparece isso no dia a dia? O efeito halo está presente em quase tudo que a gente toma decisão. É muito maluco. Quando você entra numa loja limpa, bem iluminada, organizada, você já supõe que os produtos são bons, mesmo sem testar nada. Quando um vendedor chega com uma voz segura, uma roupa adequada, um olhar firme, o cliente automaticamente o percebe como competente, como confiável. Quando você entra num site bem bonito, sabe? E com boas fotos, com uma linguagem profissional, você sente que está diante de uma marca mais sólida. Então, antes de fazer um relacionamento ou antes de vender algo, você precisa inspirar confiança. E essa confiança nasce na primeira impressão. Como é que isso estrategicamente a gente pode usar nas empresas? Olha só, empresas inteligentes usam muito o efeito halo de forma intencional. Mas como é que eles fazem isso? Primeiro, cuidando da primeira impressão em cada ponto de contato com o cliente. Desde a fachada da loja, ao e-mail de prospecção, sabe, ao Instagram que você vai mandar, a forma como a comida tá bonita e bem direcionada no iFood. Ou a falta de tudo isso atrapalha na primeira impressão. Segundo, treinando o seu time para o primeiro minuto de contato. Não importa se é no WhatsApp, se é presencial, se é no Instagram. O início de uma reunião define o clima. O início de um contato, de um relacionamento define tudo. Ali o cliente decide se ele vai ouvir mais com atenção ou apenas por educação. 3. A gente pode fazer isso fortalecendo o posicionamento da marca. Com um conteúdo bom de valor, com uma coerência visual, com uma presença constante nas redes sociais que geram muita autoridade. E 4, usando prova social, ou seja, experiências marcantes, depoimentos, cases, parcerias que criam uma percepção coletiva de credibilidade, até com influenciadores digitais a gente faz isso hoje. Alguns exemplos. Vamos pegar uma marca bem conhecida, que todo mundo acho que já provou, o Nespresso, por exemplo. O café não é excelente, mas o que realmente encanta é a experiência que você tem. O ritual da compra, a estética das cápsulas, a sensação de você pertencer àquilo. Você praticamente não compra café, você compra uma experiência. O halo da Nespresso, da marca, é sofisticação e exclusividade. Quer ver uma outra marca mundialmente conhecida, brasileira? As Havaianas. Ela começou vendendo chinelo simples e barato, mas ela construiu uma imagem tão forte de estilo, de alegria, de brasilidade, que virou sinônimo de lifestyle. Quando alguém usa Havaianas, comunica muito mais que um conforto. Comunica atitude leve, descolada, sabe? E isso pode acontecer com qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de tamanho. Se você é um profissional liberal, se não é. As marcas entendem que a percepção tem que vir antes do produto. E o halo
certo pode transformar o comum em extraordinário. Então, pensa bem, melhores práticas para você criar o seu próprio halo. Primeiro, você tem que pensar no primeiro minuto impecável. O início de toda interação deve gerar empatia, segurança, clareza para quem você vende ou quer fazer negócio. 2, cuide dos detalhes, o layout, o uniforme, a apresentação, o tom de voz, que define tudo do seu negócio. E o cliente vai te ver como profissional ou amador. Uma coerência em todos os canais, toda a comunicação, onde você aparece, o que você diz precisa ser igual. E o cliente tem que sentir que aquilo é o que ele está pensando e o que você está mostrando. E, obviamente, criar experiências memoráveis, que surpreenda, que gere emoção. Faz o cliente sair falando bem de você antes mesmo de fechar negócio. Então, da próxima vez que alguém disser a primeira impressão é que fica, lembre-se, não é só um ditado, é a ciência aplicada ao marketing e às vendas. O efeito halo, ele pode ser maior aliado para abrir portas, conquistar confianças, se tornar referência no mercado e atrair talentos para a tua empresa. Porque no final das contas, as pessoas não compram produtos, elas compram percepções, sensações e confiança. Eu sou Marcelo Baratella e esse foi o Conexão CBN de hoje. E que o halo que a sua empresa esteja projetando no mercado seja perpétuo. Até a próxima!